De volta a esta tribuna, queria, antes de entrar num assunto aqui importante que eu tenho que debater na tribuna virtual da Alesp, eu queria dizer à deputada Janaína que não será surpresa nenhuma se o Bolsonaro nomear uma pessoa para o Ministério da Saúde com esse perfil que Vossa Excelência colocou agora, ou até pior, né? Eu fiquei sabendo, até vi um vídeo, alguém me passou um vídeo daquele doutor Rei, aquele cirurgião plástico brasileiro, radicado nos Estados Unidos, já foi candidato, inclusive, aqui no Brasil, que ele também está se oferecendo para o cargo. Como o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a saúde pública, né, com o combate ao coronavírus, então ele nomeia qualquer um, e talvez ele nomeie uma pessoa bizarra, uma pessoa patética, né, no seu Ministério da Saúde, uma pessoa submissa, que aceite as suas orientações, uma pessoa que não leve em conta a sua carreira médica, que não tenha nada a perder e coloque em prática suas orientações genocidas na área da saúde pública. Genocidas. Primeiro, querendo impor um remédio para o povo brasileiro. O presidente não é médico para isso. A cloroquina pode ter efeitos para alguns pacientes, mas para outros não. As pesquisas mostram isso. Quem tem que decidir o medicamento é o médico do paciente, não o presidente da República. Isso é um absurdo total. E também sobre o isolamento social, que é um outro crime que o presidente comete quando ele sabota o isolamento social em curso no Brasil com muita dificuldade. E com muita dificuldade porque, além da sabotagem do governo federal, não há investimento na proteção social. Os governos não jogam dinheiro, não tem ajuda, não tem renda básica, só tem os R$ 600 que nós aprovamos no Congresso Nacional contra a vontade do Bolsonaro, contra a vontade do Paulo Guedes. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, o governo Dória não ofereceu nenhuma ajuda para a população carente, pobre, que está desempregada, para os trabalhadores informais, para os pequenos e médios comerciantes, microempresários, enfim, não há ajuda. Nem a Prefeitura de São Paulo, uma prefeitura que tem recursos, e muito menos o governo Bolsonaro, que, como eu disse, só queria oferecer no máximo R$ 200, e olha lá, nós conseguimos 600, mas é pouco, senão nós temos que ter investimento pesado na proteção social para garantir o isolamento social, e daí sim a gente sai dessa crise. Mas eles estão protelando, mas o governo não tem esse compromisso. Nós estamos vivendo um momento difícil, além da pandemia, que é grave, que coloca em risco a vida de milhares, talvez milhões de pessoas. No Brasil, nós temos também uma outra crise, um outro obstáculo sério, né? Uma outra crise, um outro vírus, que é o governo Bolsonaro, que tem que ser impedido. Nós estamos defendendo fora Bolsonaro, de qualquer maneira. Logicamente que o ideal é que se casse a chapa, porque já há elementos para isso. Tem graves denúncias de fraude na eleição, de pagamento irregular de WhatsApp. Tem essa denúncia grave agora do empresário Paulo Marinho, que era ligado bolsonarista, que era íntimo da família Bolsonaro, que fez a campanha, investiu, é o suplente do Flávio Bolsonaro. Então, nós temos todos os elementos. Aí eu discordo da deputada Janaína, porque se houver a cassação da chapa, que deveria ser correta, haverá uma nova eleição. Não é o segundo colocado que assume. Isso não existe. Isso está fora, né? Se for cassada a chapa, assume não, terá uma nova eleição. Essa seria a melhor alternativa, é o que nós defendemos. Nem Bolsonaro, nem Mourão, também, que segue a mesma linha de Bolsonaro, que escreveu um artigo para o Estadão desastroso, mostrando quem ele é. Então, nós não temos nenhuma ilusão com o Mourão, nós queremos a saída do Bolsonaro, do Mourão, e toda essa política neoliberal, de necropolítica, de necrofascismo, de necronazismo em curso hoje no Brasil. É disso que se trata. Nós estamos vivendo, então, enfrentando a pandemia e o necrofascismo, que é a política do Bolsonaro, a política da morte, né? Que não tem nenhuma preocupação com a saúde pública, com a proteção social do povo brasileiro, que explora o desespero do povo brasileiro, que fica jogando, que tem que voltar ao trabalho,
economia, economia, está explorando. Nós queremos voltar, o povo quer voltar, mas quer voltar vivo Bolsonaro ao trabalho. Então, cadê? Nós queremos os 3 trilhões que estão no cofre do Tesouro para proteção social, nós queremos as reservas cambiais, os 340 bilhões de reais de reservas cambiais. Esse dinheiro tem que voltar agora para o povo brasileiro, esse dinheiro é nosso, é o povo brasileiro, é o trabalhador que produz a riqueza, não é o capital que produz. Sem o trabalhador, para tudo, para a economia, para o consumo. Tem que devolver o dinheiro aqui, proteger o povo brasileiro, para o povo atravessar a pandemia com dignidade. Agora, o presidente da República, com a sua política necrofascista, a política da morte, né? Por exemplo, ele vetou agora, nós aprovamos no Congresso Nacional a inclusão de outros setores na renda emergencial. Tenho aqui a lista de vários setores que foram aprovados, que ficaram fora. Por exemplo, aqui, os professores eventuais, os professores categoria O ou sem contrato, foi aprovada a emenda. Ele vetou, os taxistas foram vetados, os transportadores escolares que ficaram abandonados aqui pelo Dória também foram vetados pelo Bolsonaro, e as babás, os profissionais da cultura que estão totalmente abandonados, isso é um absurdo total, e vários, pescadores artesanais foram vetados pelo Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com os pobres, o compromisso do Bolsonaro é com o capital, com os banqueiros, com os grandes empresários. Então, essa política, essa fascista em curso no Brasil, protege o capital, sobretudo o capital financeiro. É Paulo Guedes, que está lá no comando da economia, que é o grande representante, né, dos mercadores, aí, dos bancos, desse setor, né, que não produz nada, que não produz um parafuso no Brasil, que não produz emprego, né, que só especula na jogatina financeira e leva o Brasil à miséria social. Então, esse é o governo que nós temos, que não adianta, que vetou, repito, todas essas categorias profissionais e demite um ministro da Saúde em plena pandemia, em menos de um mês, são 2, vamos para o 3º ministro. Com certeza o próximo ministro, talvez nem seja o médico, se for o médico, será o médico que, dessa vez, ele vai acertar, porque vai ser um médico totalmente passivo, mesmo que seja bolsonarista. O outro, Taixe, era bolsonarista, votou no Bolsonaro, mas não se curvou às suas orientações genocidas, porque ele tem uma carreira médica, então ele avaliou, então ele fez a opção pela sua carreira, pela sua história e pela vida. Agora ele deve escolher a dedo uma pessoa que não tenha esse comportamento, que coloque em curso essas suas orientações. Então é isso que eu queria dizer sobre o governo Bolsonaro. E para terminar, assim como o meu tempo está se concluindo, eu entrei com mais uma representação no Ministério Público Estadual, agora contra a Prefeitura de Diadema, que também está sabotando a quarentena, o isolamento social, né? Foi publicada uma portaria na semana passada, já obrigando os servidores da educação a voltarem para as suas escolas, colocando em risco a vida e a segurança desses servidores e da população, porque isso é a quebra do isolamento. Nós aprovamos, como eu disse, um decreto legislativo de calamidade pública no estado de São Paulo, né, que garante exatamente o isolamento social. Agora, alguns prefeitos suicidas, que parece que estão defendendo essa política genocida do Bolsonaro, estão se antecipando e furando a quarentena, furando o isolamento social e agredindo o decreto que nós aprovamos, estimulando as pessoas a voltarem. Eu sei que eles estão sendo pressionados aí pelos empresários das suas cidades, pelos grandes comerciantes, que só pensam no lucro, não pensam na vida e querem jogar as pessoas no transporte público, na morte, na verdade. E nós não vamos aceitar isso. Por isso que eu já também fiz uma representação ao Ministério Público para que providências sejam tomadas e que a vida esteja acima do lucro, dos negócios. Nós não podemos tolerar isso. Que haja proteção social, dinheiro na mão dos trabalhadores. Ninguém pode ficar sem recursos nessa pandemia. Se o governo oferecer recurso, renda emergencial, a população faz
corretamente a quarentena e a gente sai logo dessa crise, como todos os países do mundo praticamente já fizeram. Para Quase todos. concluir, deputado. Então, essa é a nossa luta. Muito obrigado.